Então, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Porque, gente, você faz meditação, tudo certinho, e mesmo assim sente um cansaço. Você já parou para pensar que aquele fone de ouvido que te acompanha em cada caminhada, em cada meditação, em cada ligação que você faz, na verdade, está fritando aí essa orquestra elétrica aí do seu cérebro, silenciando, inclusive, a sua intuição? E você sabe o que que vai abrir? Em vez de... E vai abrir, não é a sua intuição, não. Vai fechar a sua intuição e abrir as portas para um cansaço que nem a melhor vitamina resolve. Bom, eu sou Patrícia Domingues e aqui nesse canal eu falo sobre o universo da biorressonância. Então, eu já vou te pedir, dê o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos prosseguir, tá certo? Então, gente, muitas de vocês, né, têm aí aquela sensibilidade, né, que a vida nos dá, né? Sente que algo não está certo. Ah, mas será que isso que eu estou sentindo, será que isso é psicológico, né? Não é físico? Enfim, a origem de quando você tem uma queixa, você sabe muito bem que o aurímetro, a biorressonância consegue detectar qual que é a principal origem ali daquele problema. Será que é físico? Será que esse problema que eu estou tendo, esse cansaço que não passa é da minha cabeça? Será que é alguma interferência do ambiente? Sei lá. Mas, seja lá o que for, o aurímetro nos ajuda. Porém, o uso constante de fone, tá? De fone de ouvido, né? O fone de ouvido, eu até trouxe aqui para te mostrar. Cadê, gente? O negócio não estou conseguindo abrir. Tá, o fone de ouvido. Esse aqui, o uso constante desse, especialmente, gente, esses que não tem, que são de... Porque tem o fone de ouvido com fio e tem um fone de ouvido sem fio, tá certo? De Bluetooth. Então, o uso constante deles posiciona uma fonte emissora de campos eletromagnéticos, assim, a milímetro do seu cérebro, porque fica dentro do seu ouvido. Então, esses dispositivos vai emitindo micro-ondas que, embora de baixa potência, tem contato direto, prolongado ali com o tecido do cérebro. Então, vamos lá. Os fones com fio, embora também não emite ativamente como o Bluetooth, né? Porque o Bluetooth vai direto lá para a cabeça. Mas o fone de ouvido, ele funciona como uma... Esse aqui, gente, quando tem fio, tá? O fone de ouvido. Gente, isso aqui é muito importante, que eu vou te explicar, inclusive, como que você vai fazer. Que existem umas alternativas aí, que para mim foi até surpresa também, tá? Então, fica aqui, que eu nunca falei sobre isso. Eu já fiz vídeos mostrando que com a biorressonância, né? Eu vou te mostrar aqui mais tarde, cadê? Eu vou te mostrar aqui com a biorressonância. Cadê meu dual hold, gente? Que eu estou aqui procurando ele. Achei. Que com a biorressonância a gente consegue detectar essas interferências. Eu vou te mostrar já já. Mas o Bluetooth, esse aqui, ele vai direto na sua cabeça. Já esse aqui com fio, ele vai funcionar como uma antena. Porque ele vai conduzir aquela frequência lá do seu celular até a sua cabeça. É como ter uma pequena torre ali de transmissão dentro da sua cabeça. Tá? Calma que eu vou falar o que nós vamos fazer. Porém, pensa aí na sua glândula pineal, aquela glândula que fica aqui no meio da cabeça, aqui, ó, no centro do cérebro, que é sensível a campos magnéticos e sensível à luz também. Então, ela que é o nosso relógio biológico, ela que regula o sono, que regula o humor. Por isso que tem dia que você tá bom, tem dia que você tá querendo matar os outros, mas será por que será, né? Regula tudo, gente, inclusive a imunidade. Agora, você imagina essa glândula pineal, né, que deveria estar vibrando ali numa frequência natural, né, numa frequência harmônica, equilibrada, saudável, está o tempo todo sendo bombardeada por algo externo quando a pessoa usa um fone de ouvido constantemente, tá? Então, gente, a gente não precisa ter quando eu estou falando aqui, ter dom especial para sentir, não é nada disso, tá? Tudo que eu estou falando aqui é técnica. Então, a gente consegue entender o porquê que a biorressonância consegue identificar qual que é a origem daquele cansaço, enfim, aqueles sintomas, bem como eu vou te mostrar aqui, como que a biorressonância também detecta essa interferência. Você vai ver, tá? Bom, então, o que acontece? Teve estudos do Dr. José Luiz Bardassano, que ele tá, gente, inclusive, esse estudo está citado aqui dentro desse livro, tá? Do Mariano Bueno, o grande livro da Casa Saudável. O que ele mostrou? Porque o que eu gosto de falar
eu gosto de falar de onde que eu estou tirando para não falar que é loucura da minha cabeça. Então, ele mostra que as tormentas magnéticas, as manchas solares, afetam a atividade pineal em ratos, diminuindo a resposta imunológica, altera até os genes das células, né? Isso pode causar câncer. Então, quer dizer, a natureza já nos mostra essa sensibilidade, tá certo? Imagina, então, o impacto desses campos artificiais, que é no caso do fone de ouvido. Teve um outro estudo também, que está também dentro desse livro, né, o grande livro da Casa Saudável, de Mariano Bueno, que revelou que ratos expostos a campos elétricos, num determinado campos elétricos, lá que eu não lembro, por 3 gerações, eles nasceram cada vez menores. Então, eles fizeram essa experiência com ratos e com coelhos. Tanto os ratos quanto os coelhos apresentavam alterações no sangue e diminuía a fertilidade. Olha, então isso mostra a exposição de campos eletromagnéticos, mesmo em níveis considerados, foi em níveis seguros, tá? Agora que eu lembrei, tudo bem? Mas teve efeito biológico profundo. Então, eu vou te mostrar aqui, eu não te falei que eu ia te mostrar o vídeo, a biorressonância, então vamos lá. E aí eu vou te falar o que fazer, gente, tá? Bem legal, porque você não vai deixar de usar fone de ouvido, tá? O que eu quero falar com você é que não é para ninguém ficar louca, por quê? E louco, a tecnologia veio para ficar, gente. A tecnologia veio para nos ajudar também, claro. Mas a ideia é, como que eu vou usar a tecnologia a meu favor sem a gente adoecer, tá? Usar de maneira consciente. Então, eu vou te mostrar já já. Mas antes de eu te mostrar o que fazer, eu vou te explicar, eu vou te mostrar aqui agora como que ele detecta essa interferência. Então, eu estou aqui com o Dual Hold. Gente, na biorressonância, a biorressonância é um teste que detecta esse campo eletromagnético do nosso corpo, tá? E das coisas também. Porque tudo tem átomos, a movimentação dos átomos gera um campo eletromagnético. Bom, porém, a gente pode usar, só para você entender o que eu vou fazer aqui agora, tá? Você pode usar o aurímetro para identificar qual que é a origem daquele cansaço meu, né? Qual que é a origem daquela insônia? Será que é físico? Será que é emocional? Será que é algum agente patogênico, né? Parasita, sei lá. Enfim, então, são 9. O aurímetro te ajuda nisso aí. Ele vai ver o que ressoa ou não com o seu corpo. Já o Dual Hold, ele vai identificar se tem a interferência ali no ambiente. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui agora. Eu estou aqui com o celular ligado. Ó, deixa eu abaixar a câmera aqui para você ver. Vamos ver se você vai conseguir ver. Ó, eu estou aqui com o celular, esse celular tá ligado, tá bom? Então, se eu colocar, peraí que tá carregando, deixa eu colocar aqui, esse aqui, ó, é o fio, tá bom? O fone de ouvido com fio, tá? Então, eu posso ligar tanto no fone de ouvido com fio, ou eu posso estar aqui no fone aqui que já tá ligado nele, beleza? Esse aqui é o do Bluetooth. Então, eu vou vir aqui, quando eu venho e ele fica paralelo, vou até pôr aqui um pouquinho longe, ele fica paralelo é porque não tem interferência. Quando ele deixa eu ver, gente, deixa eu ver se ele tá ligado aqui. Tá. Bom. Tá, vamos lá. Mas se tiver alguma interferência, ele vai cruzar, tá bom? Então, ó, eu fico quietinha aqui. Eu tô vendo. Gente, eu nem cheguei perto do negócio, já cruzou, pelo amor de Deus. Quando cruza é porque tem interferência, tá certo? Tem interferência. Então, essa interferência vai ficar diretamente na sua cabeça, tá bom? Quando o Dual Hold cruza é porque tem interferência. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, o que a gente vai fazer, tá? Não é que você vai se isolar do mundo, você fala, meu Deus, então não vou usar mais, vou jogar o meu fora. Não é isso, não. Calma, tá? Você entendeu o que a biorressonância, ele realmente prova que tem. E por que isso te faz mal? Porque você também tem um campo eletromagnético e você está interagindo com o outro. E aí o outro pode interferir o seu, inclusive na glândula pineal. Então, a primeira ação, gente, o que a gente pode fazer é substituir. Primeira coisa, mais fácil, seria substituir o fone esse de Bluetooth pelo fone. Então, substituir esse aqui
o sem fio pelo com fio. Tudo bem? Já ajuda demais. Porém, gente, então o mecanismo aqui seria, quando você substitui, reduzir essa emissão direta de micro-ondas dentro do seu ouvido, porque do Bluetooth vai direto. Bom, embora o fio ele funcione como antena, como a gente viu, a intensidade dessa exposição é menor do que a do Bluetooth. Tudo bem? Porém, gente, vamos lá. Então, para o uso de fio com fio, essa daqui. Porém, também existe uma outra alternativa que é melhor ainda, tá? Melhor ainda. Você pode usar fone com fio, modelos, ó, anotem aí, gente, modelos com tubo de ar. Que é isso, hein? Fone de ouvido, quando você coloca lá na internet, fone de ouvido com fio, com tubos de ar. Que loucura que é essa? Esse modelo vai converter o sinal elétrico em ondas sonoras antes de chegar no ouvido. Então, vai isolar ali a condução eletromagnética direta, tá? Então, esse fone com tubo de ar é um tipo especial, gente, de fone com fio, tá? Criado justamente para reduzir a exposição eletromagnética na região da cabeça e do ouvido. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas diferentes, né? Fala, mas que negócio diferente, que é isso? E a gente não tem noção para que serve aquilo. Então, se já existe esse fone de ouvido com tubo de ar para isolar essa condução eletromagnética, é porque ela existe, não é? É porque ela faz mal, não é? Senão para que eles iam fazer então? Tá vendo? Tá? Então, qual que é a grande diferença, gente? Como que funciona, só para você entender, um fone tradicional com fio e esse outro fone com fio, porém com tubo de ar. Esse fone comum, o som vai sair, né? O som, ele sai aqui do celular, tudo bem? Ele vai sair aqui do celular e o sinal elétrico vai percorrer todo o fio, beleza? E vai chegar aqui no alto-falante, aqui dentro do meu ouvido, beleza? Então, o ouvido, ele fica em contato direto com esse campo elétrico, campo magnético, com essas microcorrentes aqui, beleza? Esse aqui é o fone... Tá, calma, vamos lá, entendeu? Beleza? Agora... Mesmo sendo com fio, a eletricidade vai chegar até aqui no ouvido. Então, tem pessoas, gente, mesmo com fio, agora você imagina o Bluetooth, que é muito maior, tá? Calma. Então, tem pessoas, né, que são mais sensíveis. Então, interfere a pineal, as crianças são mais susceptíveis, as pessoas começam a ficar com ansiedade, com fadiga, com insônia, zumbido no ouvido, tá certo? Então, o corpo sente, tá certo? Bom, então vamos lá. Agora, como que funciona? Então, tá, Patrícia, então eu vou trocar o fone com tubo de ar, o fone de fio, pelo fone com fio, com tubo de ar. Qual que é a diferença? Sem tubo, que esse aqui é o comum, e com tubo de ar. Eu vou te falar. Gente, mesmo que você use alguma proteção no seu celular, seja ômega de cobre, seja algum, por exemplo, gráficos, né? Aqueles adesivos de gráficos, mesmo assim, você está protegendo o seu celular, mas aqui, essa ponta que está chegando aqui no seu ouvido, não. Tá certo? Não. Quando você coloca alguma proteção no celular, é ao redor dele que está sendo protegido, mas isso aqui até chegar no seu ouvido, vai, tá? Então, vamos lá. Você veja que o negócio não é simples, infelizmente. Então, vamos lá. Aí, se você troca pelo fone com tubo de ar, qual que é a diferença? O sinal elétrico vai sair do celular, vai percorrer o fio todinho, tá? Mas antes de chegar na cabeça, o sinal elétrico vai ser convertido em onda sonora. Então, o som segue até o ouvido, o som vai chegar até o ouvido, beleza. Mas por um tubo de ar. Então, no ouvido, não vai chegar eletricidade, vai chegar só a vibração sonora. Entendeu, gente? Bom, então, é só você procurar lá na internet. Fones de ouvido com fio, com tubo de ar. Pronto, resolveu. Beleza? Ah, Patrícia, mas será que não existe o Bluetooth, né? Que o Bluetooth ele é tão prático, você usar esse aqui, ó, não tem fio, não tem nada, você anda por um lado, você lava a louça, você tá varrendo casa,
você está trabalhando, né? Ele é tão prático. Não existe ele sem fio, com tubo de ar, não. A gente existe, não é nesse modelo aqui, não, tá? Ele tem tipo um fio ligando um no outro, é menos, não é essa confusão aqui toda, mas existe um parecido, tá? Com tubo de ar, sem fio. Então, é o tipo especial que também reduz essa exposição eletromagnética na região da cabeça e do ouvido. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vou relembrar aqui, porque esse aqui eu sei que é meio enjoadinho, isso aqui, mas é muito importante. Então, como funciona um fono tradicional com fio? Vamos lá. O fone, o som sai direto do celular, percorre o fio todo e o sinal elétrico vai chegar aqui no alto-falante dentro do ouvido. Lá dentro do ouvido, tá? Então, beleza. Então, agora, o tubo com ar, não. Aí a diferença é, o sinal sai do celular, percorre o fio, antes de chegar na cabeça, esse sinal vai ser convertido em onda sonora. Então, o som vai chegar até o ouvido por um tubo de ar. Essa é a diferença. Então, no ouvido não vai chegar a eletricidade, só a vibração sonora. Entenderam, gente? Legal? Beleza? Então, essa é uma alternativa muito tranquila para a gente fazer, para a gente minimizar, tá? E, claro, né, você pode colocar, por exemplo, perto de você, até no seu corpo, uma turmalina negra, que é um cristal, deixa eu pegar aqui para te mostrar, que tem piezoeletricidade, ele diminui também essa radiação no seu corpo, mas é no corpo de maneira geral. A gente está falando muito do fone de ouvido na cabeça, entende? Mas ajuda. Ela emite íons negativos, ela emite luz infravermelha longa, tá certo? Ela emite. Tanto que quando você compra aqueles tecidos para dor, né? Para colocar no joelho, colocar no tornozelo, olha lá a composição. Vai ter lá, ó, turmalina negra. Por quê? Porque ela emite luz infravermelha. Então, você colocar ela no seu bolso vai te ajudar muito, no corpo de maneira geral, tá? Pode ajudar a reequilibrar o campo bioelétrico do corpo, de maneira geral, tá certo? Pessoal, eu estou te falando aqui sobre alternativas, né, para a gente ajustar, a melhorar a nossa qualidade de vida, ter mais saúde, mas no próximo sábado eu vou fazer imersão terapêutica, onde eu vou ensinar mais protocolos naturais para o tratamento das 9 origens que nos adoecem, tá bom? Gente, é muito baratinho, você já sai de lá com conteúdo para você aplicar em você, na sua família, nos seus clientes. Eu vou deixar aqui na descrição aqui o link para você se inscrever, tá certo? E quem está no Instagram, tá lá o link está na minha bio.